Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite a todos, começando aqui mais uma edição do Momento Curumim aqui na Rádio Índio Capilé. Eu sou Emanuel Frelich, começando mais um programa destinado às categorias de base do nosso índio. Neste dia 8 de dezembro de 2023, vamos trazer algumas informações sobre o Aimoré, mas principalmente fazer uma retrospectiva sobre a categoria Sub-20, que disputou o Campeonato Gaúcho neste ano. Vamos trazer todos os detalhes, tudo o que aconteceu na participação desta categoria no Campeonato Gaúcho. Desde já, peço que você que está nos acompanhando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, com os familiares. Muito importante a sua interação, a sua participação, mas principalmente que você também auxilie para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho, possam acompanhar todos os detalhes sobre as categorias de base do Aimoré, e aí com isso vamos criando um público ainda maior neste programa, o Momento Curumim. Toda sexta-feira, às 8h30 da noite, na Rádio Índio Capilé, você vai saber tudo sobre as categorias de base. Você que já é inscrito, você que nos acompanha, fica aqui o meu agradecimento desde já por estar ao longo deste período junto conosco, nos prestigiando, e também deixe sempre seu comentário, deixe sempre a sua participação, que nós estamos sempre acompanhando o que você está dizendo para nós. Começando, então, a nossa retrospectiva do Campeonato Gaúcho, a participação da Aimoré no Gauchão Sub-20. O Índio terminou na 5ª colocação com 9 pontos. A Aimoré quase conseguiu a classificação para a fase de quartas de final da competição. Teve um bom começo de campeonato, depois acabou tendo alguns tropeços e infelizmente não conseguiu passar para a próxima fase. Foram 7 jogos do Aimoré na primeira fase, com 3 vitórias e 4 derrotas. O Aimoré fez 7 gols e acabou levando 10. Isso dá um aproveitamento de 43%. E com isso, o Aimoré começou o Campeonato Gaúcho disputando a sua primeira partida em casa contra o Gramadense. E venceu, ganhou por 2-0, com gols de Gambá e também de Marcelinho. E aí, na sequência, no final de semana seguinte, o Aimoré manteve o 100% de aproveitamento, mas dessa vez jogou fora de casa contra o Cruzeiro, lá na Arena Cruzeiro. Esta partida que havia sido num dia que estava chovendo bastante, um gramado muito pesado, muito complicado, o Aimoré ganhou, com gol do volante Robson. Já na terceira rodada, acabou perdendo para o Monson pelo placar de 2-0. O jogo foi lá no Parque Lamy, e daí com isso, na sequência, o Aimoré conseguiu, na 4ª rodada, uma vitória no Clássico do Vale. O Índio venceu o Clássico do Vale, que foi disputado no Estádio Cristo Rei, com gols de Marcelinho e Robson. O Índio bateu o Novo Hamburgo pelo placar de 2-1, e naquele momento estava chegando a sua terceira vitória na competição em 4 jogos disputados. Mas depois o Aimoré foi jogar fora de casa contra o São José, acabou sendo derrotado pelo placar de 3-0. E já nas 2 últimas rodadas, os principais desafios do Aimoré na primeira fase enfrentaram a dupla Grenal. Primeiro disputou uma partida contra o Grêmio, lá no Estádio Cristo Rei, e acabou sendo derrotado por 1-0. O gol foi logo no começo da segunda etapa. O Aimoré até manteve uma boa postura ao longo da partida, mas acabou sendo derrotado, precisando, na última rodada, garantir a sua classificação contra o Internacional, que era outra equipe que estava disputando a 4ª vaga do Grupo B para chegar à próxima fase. O Aimoré acabou perdendo por 3-2, levou o primeiro gol lá no CT que o Aimoré estava jogando a partida contra o Internacional, conseguiu o empate com um gol do Chiron, depois acabou levando o 2-1 e conseguiu ainda empatar com o gol do Marcelinho, mas aí mais nos minutos finais da partida, a equipe do Internacional conseguiu vencer por 3-2, conseguiu marcar o terceiro gol. O jogo foi lá no CT, lá na morada dos Quero-Queros. O Aimoré acabou, então, com esse resultado, sendo eliminado da competição. O grupo B, que ficou da seguinte forma, com o Grêmio na liderança e também 100% de aproveitamento com 21 pontos,
o Monson, o segundo colocado, com 16. Na terceira colocação, o São José com 15. O Internacional, então, conseguiu a quarta vaga com 11 pontos. O Aimoré, na quinta colocação, com 9. Novo Hamburgo, sexto colocado, com 7 pontos. O Cruzeiro terminou na sétima colocação com 3. E o Gramadense foi o lanterna do grupo, com nenhum ponto conquistado. Daquela equipe que o Aimoré disputou o Campeonato Gaúcho Sub-20, a gente pode destacar alguns nomes, né? O próprio Marcelinho, que marcou 3 gols na competição, o Robson também, que marcou 2 gols e foi um jogador importante, volante do Aimoré, foi capitão também da equipe, e também a gente pode destacar outro jogador que, aliás, havíamos falado muito, para até, quem sabe, o Aimoré aproveitar na equipe profissional, o Gambá, um jogador de muita qualidade, deu uma bela assistência, fez uma linda jogada pelo lado direito, em que acabou fazendo o gol do Aimoré, do gol do Chiron, lá na última partida contra o Internacional. Nós falávamos do Gambá de talvez ser aproveitado no profissional, acabou não acontecendo isso. Outro jogador também que teve muita qualidade, que a gente conseguiu observar, foi o Josué, zagueiro do Aimoré, um canhoto que agora está jogando lá no Chile, lá no União Espanhola, ele que está jogando na categoria sub-20 da equipe chilena. Outro jogador também, o próprio Soglu, e também a gente pode destacar ainda o Afonso e também o João Carvalho, aquela equipe do Aimoré que era comandada pelo técnico Elton Machado. E vale lembrar que aquele elenco era composto por jogadores do Jaú, que acabaram vestindo, então, nessa competição, a camisa do Aimoré. E o campeão do Gauchão Sub-20 foi a equipe do Grêmio, que conseguiu vencer o campeonato de forma invicta, tirando a segunda partida da semifinal contra o São José, que empatou em 1-1. O Grêmio venceu todos os outros jogos da competição e se sagrou campeão, então, do Gauchão Sub-20 no ano de 2023. Outros detalhes agora, trocando a página, virando a página e falando de outras informações agora de jogos que vão ter das categorias de base do Aimoré. O Índia está esperando a Sulicamp passar os adversários e também local e data para serem realizadas as quartas de final da Recopa Sulicamp. Seria das categorias sub-15 e sub-14, portanto o Aimoré está aguardando a definição então da organizadora da competição para ver esses detalhes para disputar as quartas de final. E além disso, na próxima terça-feira, o Aimoré terá um duelo pela Unity Cup, Unite Cup, na verdade, uma outra competição que o Índio está disputando. Será na terça-feira, às 8h30 da manhã. O jogo será contra a equipe do Tamoio, lá de Viamão. Vai ocorrer a partida lá no RGM Academy. E essa partida, então, vai ser realizada lá em Gravataí. E, além disso, hoje, as categorias sub-20 e sub-17 disputaram amistosos contra o Barra, lá no Campo do Oriente, em Canoas. Mas até aqui, até o fechamento da edição, nós não tivemos o resultado. Você siga acompanhando que a gente vai trazendo mais informações. E, além disso, o Índio disputou na última quarta-feira, no dia 6, pela categoria sub-15, a semifinal da Encosta da Serra. Esse jogo ocorreu lá no estádio Cristo Rei contra o Cruzeiro. Mas, infelizmente, o Aimoré acabou sendo derrotado por 2-0 e, com esse resultado, acabou sendo eliminado da competição. Essas foram as informações e também retrospectiva da categoria sub-20. Você vai poder acompanhar na semana que vem a retrospectiva da categoria sub-17 e sub-15. No Momento Curumim, a gente está atualizando também algumas informações, trazendo esses detalhes, mas o foco principal do programa foi recapitular, foi fazer então esse balanço da categoria sub-20, esses detalhes, mas que infelizmente o Aimoré não conseguiu seguir adiante, acabou sendo eliminado na primeira fase. Mas você que acompanhou o Momento Curumim em mais uma edição, peço que novamente deixe seu like, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas nossas redes sociais, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram. E também, a gente sempre ressalta aqui que se você tem a sua marca, se você tem o seu negócio e deseja entrar para a equipe de patrocinadores da Rádio Índio Capilé, entre em contato conosco. Pode chamar tanto no Facebook, como também no próprio Instagram da Rádio Índio Capilé, e também no nosso WhatsApp, no 51 99489 8080. 51 99489 8080. Nos chame para nós conversarmos e fecharmos uma parceria e você entrar para a equipe de patrocinadores da Rádio Índio Capilé, do Momento Curumim. E eu agradeço desde já você que
que nos acompanhou em mais uma edição deste programa. Convido, então, para a próxima sexta-feira, no dia 15 de dezembro, acompanhar mais uma edição deste programa no Momento Curumim, trazendo tudo sobre as categorias de base. Tá certo? Um ótimo final de semana a todos. Um grande abraço. Valeu!